lá, meu aluno. Agora é hora de praticar. Você fez o dever de casa, executou toda a sua revisão, então agora, hora de gabaritar. Primeiro exercício. Classifique 1 para período composto por coordenação sindética. 2 para período composto por coordenação assindética. Colhemos frutos, jogamos bola. E aí, você observou presença de conjunção? Não, né? Se não há presença de conjunção, primeiro comando verbal, colhemos. Segundo comando verbal, jogamos. Existem duas orações e essas orações não foram ligadas por conjunção. Logo, gabarito número 2, orações assindéticas. Chegou o trem, despedimo-nos sem demora. Primeira oração, chegou o trem. Segunda oração, despedimo-nos sem demora. Pergunto, no meio do caminho, há pedra? Existe conjunção ligando uma oração a outra? Não, professora. Então, gabarito número 2. Tranquilinho? Esses exercícios são de fixação. C. Os 2 anos de serviço acabaram-se em 1855 e o escravo ficou livre, mas continuou no ofício. Quantos comandos verbais você encontrou? Os 2 anos de serviço acabaram-se. Primeiro comando verbal, primeira oração. E o escravo ficou livre. Segundo comando verbal, segunda oração. Você observou? A primeira oração foi ligada à segunda oração por aquela palavra e, que é uma conjunção, que nesse momento está aditiva. O escravo ficou livre, mas continuou no ofício. Repare, a palavra mais está ligando a segunda oração à terceira. É uma outra conjunção. E cadê o verbo, Cláudia? Continuou. E agora? Estamos com um período formado por quantas orações? 3. Essas orações, elas são ligadas por vírgulas ou por conjunções? Professora, há conjunções. Então, gabarito 1, porque há presença de síndeto. Se surgir síndeto, se surgir conjunção, você já pode responder número 1. Letra D. Dormi tarde, mas acordei cedo. Ok, primeiro comando verbal, dormir. Lá está a primeira oração, dormir tarde. Nós temos mais um comando verbal, acordei cedo, o verbo acordar. Mas no meio do caminho nós localizamos uma conjunção. E essa conjunção está ligando a primeira oração à segunda, que apresenta o verbo acordar. Se apareceu conjunção, esse período é composto por coordenação sindética ou assindética. Sindética, gabarito 1. Tranquilinho, né, meu aluno? Letra E. Fui bem em física, mas não acertei nada em química. Mais uma vez, apareceu o comando verbal, apareceu a primeira oração. A primeira oração foi ligada à segunda oração por intermédio da palavra mais, que é uma conjunção. Essa conjunção está ligando a primeira oração à segunda, constituída pelo verbo acertar. Desta feita, se há oração sindética, esse período é composto por coordenação sindética. E o gabarito? Número 1. Beleza? Acho que você está gabaritando. Vamos continuar? Exercício 2. Fique atento. A dificuldade vai aumentar. Por definição, oração coordenada que seja desprovida de conectivo é denominada assindética. Observação para os períodos seguintes. Verifique onde há
assindetismo. O que é assindetismo? É a oração assindética. É aquela que não apresenta conjunção. Primeiro período. Não caía um galho. Não balançava uma folha. E aí? Qual é a primeira oração? Não caía um galho. Apareceu o verbo. Qual é a segunda oração? Primeira oração, não caía um galho. Segunda oração, não balançava uma folha. Repare que essa informação também traz um verbo na estrutura. A primeira oração, ela foi ligada à segunda oração, por intermédio de uma vírgula ou de uma conjunção? Vírgula. Então, as duas orações são assindéticas. Guarde essa informação. Segundo período. O filho chegou, a filha saiu, mas a mãe nem notou. Quantos verbos há? Chegar, sair, notar. 3 verbos, 3 comandos verbais, 3 orações na constituição desse período composto. Agora preste atenção na primeira oração. O filho chegou. Primeira informação. A filha saiu. Segunda informação. Pergunto, a primeira oração foi ligada à segunda oração por conjunção? Não, por vírgula. Então as duas são assindéticas. Mas continue. Mas a mãe nem notou. Quando a terceira oração apareceu, você prestou atenção na palavra mais. A palavra mais é uma conjunção que está ligando a segunda oração à terceira. Isso quer dizer que a segunda continua assindética, mas a terceira agora é uma oração coordenada, sindética, beleza? É uma sindética adversativa, mas guarde essa informação. No primeiro período não há oração sindética, todas são assindéticas. No segundo período há uma mistura, orações assindéticas com oração sindética. Vamos para o terceiro período. O fiscal deu o sinal. Os candidatos entregaram a prova. Quantos comandos verbais existem? 2. Deu, que constitui a primeira oração, e entregaram, que constitui a segunda oração. Pergunto, a primeira oração foi ligada à segunda oração por intermédio de conjunção? Não, professor, existe uma vírgula no meio do caminho. Então as duas são assindéticas. E qual é o desafio mesmo? Observação, os períodos seguintes e verifique onde há a assindética. Você concorda que no primeiro período há oração assindética? Sim, as duas são. Você concorda que no segundo período existem 2 orações assindéticas? Sim, também há assindetismo. E você observou que no terceiro período as 2 também são assindéticas? Então, você concorda que em todas as alternativas, em todos os períodos, há pelo menos uma assindética? Na verdade, há 2 assindéticas em todos os períodos. Então, o gabarito tem de ser D de dado, porque há oração assindética nos 3 períodos. Beleza? Número 3, prepare-se para ganhar, hein? Primeiro período, Mário estudou muito e foi reprovado. Segundo período, Mário estudou muito e foi aprovado. Olha o desafio. Em primeiro e segundo períodos, né? A conjunção E tem, respectivamente, valor, letra A, aditivo e conclusivo. B, adversativo e aditivo. C, aditivo e aditivo.
Letra D, adversativo e conclusivo? Ou letra E, concessivo e causal? Essa atividade é muito importante para que você entenda que a conjunção E não apresenta só um valor. Dependendo do contexto, ela pode pluralizar essa semântica. Quando você ouviu Mário estudou muito e foi reprovado, isso é coerente? O que você espera de uma pessoa que muito estuda, que estuda muito? Cláudia, eu espero que essa pessoa seja aprovada. Isso. Aí você foi surpreendido com a reprovação dessa pessoa, do Mário. Então isso causou o quê? Uma frustração. Qual é o nome da oração coordenada, sindética, que apresenta a frustração? Adversativa. Então aquele E, ele está adversativo. Infelizmente, não houve a virgulação antes desse E. Eu entendo o motivo pelo qual o professor não virgulou, porque se ele virgulasse, ele chamaria a atenção do candidato. Não existe conjunção adversativa sem essa pontuação. A vírgula ali não é facultativa, ela é obrigatória. Então agora, você, por favor, virgule antes do E que antecede foi reprovado. Vamos para o segundo período. Mário estudou muito e foi aprovado. Alguma quebra de expectativa? Não, Cláudia, isso é uma consequência. Ele estudou, ele passou. Agora sim ocorre uma adição. Essa pessoa, primeira ação dela, estudar. O que você está fazendo? Estudar. E qual é a segunda ação? E ela conseguiu também aprovação. Porque a aprovação quem consegue não é o professor. Quem consegue a aprovação é você. Porque se fosse o professor, todos os meus alunos estariam aprovados. Claro que a informação bate em cada um dos meus alunos de maneira diferente, em tempos diferentes. Então, meu aluno, a primeira apresenta valor de adversidade e a segunda, conjunção E, apresenta valor aditivo, o que faz com que você marque como gabarito a alternativa, vamos nós, sem lógica para o primeiro E, com lógica para o segundo E. E o gabarito? Letra B de bola. Você já sabia? Adversativa com aditivo. Beleza? Ganhou essa questão? Ela é muito importante. Valor de conjunção cai muito em prova. Preparado? Número 4. Volta o conectivo E, hein? O conectivo E é normalmente usado como conjunção coordenativa aditiva. Sempre que no enunciado aparecer a palavra normalmente, qual é o implícito? Existe pelo menos mais uma possibilidade de leitura. O conectivo E é normalmente usado como conjunção coordenativa aditiva. No entanto, em uma das alternativas abaixo, isso não ocorre. Meu aluno, é agora que eu vou avaliar se você está interpretando bem, hein? Letra A. Entrou, comprou ingressos e saiu logo. Existe alguma adversidade aí? Esse E está somando, como é o papel primário dele? Letra B. Maria das Dores é amiga de César e Maria dos Céus. Você percebeu que essa Maria é amiga de duas pessoas? E aquele E? Está somando ou apresenta um outro valor? Letra C. Nenhum nem outro conseguiu pagar a conta e, assim, ficaram devendo. E aí? Está somando ou apresenta um valor de adversidade? Letra D. Não se preparou para o concurso e conseguiu passar. Que milagre foi esse? Você concorda que isso aí é, no mínimo, uma sorte do candidato? Pela lógica, o candidato que não se prepara, ele passa? Meu aluno, não acredite em sorte.
Porque haja sorte, né, dele conseguir média alta em todas as disciplinas. Então essa letra D, ela me tirou de um lugar comum. Ela causou surpresa, ela trouxe uma informação na oposição. Não se preparou e conseguiu passar? Professora, esse E não é aditivo. Ele causou estranheza, ele é adversativo. Então segura essa informação. Letra E. Saia daí e não volte mais. E esse E está somando ou traz alguma informação na contramão? Oposição. Mandou bem. Você mandou bem porque você respondeu D de dado. Mais uma vez faço a ressalva. Essa questão está exatamente como apresentada. A vírgula não foi anunciada para confundir você, mas sempre que você encontrar um E com valor de oposição, frustração, esse E é uma conjunção que está funcionando como adversativa e a vírgula é obrigatória. O texto politicamente correto não se preparou para o concurso, vírgula, e conseguiu passar. Eu posso trocar esse E pelo mais, mas conseguiu passar. Ponto para você, vamos para o número 5. Podemos falar qualquer coisa. 2 pontos. Estou absolutamente calmo. Podemos falar qualquer coisa. 2 pontos. Estou absolutamente calmo. Cláudia, qual é o desafio? Preste atenção. Os 2 pontos do período acima poderiam ser substituídos pela conjunção, agora é hora de um desafio semântico em relação a esses conectores. No lugar dos 2 pontos, você colocou e, portanto, logo, pois ou mais. Fez a permuta? Podemos falar qualquer coisa e estou absolutamente calmo? Podemos falar qualquer coisa, portanto, estou absolutamente calmo. Podemos falar qualquer coisa, logo, estou absolutamente calmo. Podemos falar qualquer coisa, pois estou absolutamente calmo. Ou a letra E. Podemos falar qualquer coisa, mas estou absolutamente calmo. Para você escolher, tem que entender a proposta. E a proposta leva você para um gabarito. Pois eu estou justificando. Podemos falar qualquer coisa, porque hoje eu estou calmo. Beleza? Número 6. No período penso, logo existo, a oração em destaque é: meu aluno, penso, já dei uma informação. Logo eu existo. Que tipo de relação esta oração, logo existo, estabelece com a primeira, penso? A oração em destaque é uma oração coordenada, sindética, conclusiva? Sindética, aditiva? Sindética, alternativa? Ou letra D, que diz que a coordenada é sindética adversativa? Meu aluno, você acertou se você marcou a letra A. É uma sindética conclusiva, pois traz uma lógica em relação à informação anterior. Claro que se eu penso, eu existo. Se eu estou com fome, eu como. Se eu estou com sono, eu durmo. É uma conclusão simples. Nada de achar que houve adição. Cadê soma de atitudes? Nada de achar que é uma alternância. Cadê direito à escolha? E a diversidade é pior ainda, porque penso, logo existo, não há nenhuma incoerência. Pelo contrário, é coerente. Número 7. No período, choveu durante a noite, porque as ruas estão molhadas. A oração destacada é: cuidado, hein? Apareceu a conjunção porque é um camaleão, é perigosíssima essa conjunção. A banca quer o gabarito para a oração que está destacada.
porque as ruas estão molhadas. Essa oração é adverbial consecutiva? Sindética explicativa? Adverbial causal? Sindética conclusiva? Já dá para responder? Não. Antes de você arriscar alternativas, você tem de interpretar. Os estudos oracionais não são jogos de sorte e azar, são assuntos para serem analisados. Então venha comigo. Choveu durante a noite, porque as ruas estão molhadas. Para ser adverbial causal, esta oração que está na cor vermelha, ela tem de ser a causa da primeira. Logo, ela tem que ser a causa da chuva. Pergunto, é verdade que ruas molhadas causam chuvas? É verdade que ruas molhadas provocam chuva? Claro que você respondeu não, Cláudia. Claro que as chuvas molhadas não provocam chuva, porque se assim fosse, quando eu desejasse chuva, bastaria eu molhar as ruas. E a coisa não acontece assim. Então, a letra C, fora. A letra C não é verdade. E no comum, é ela que é a inimiga do gabarito. Você acredita na letra A, adverbial consecutiva? Só será consecutiva se for efeito. Choveu durante a noite porque as ruas estão molhadas. Será que é consequência mesmo? Ou será que eu estou explicando? Para você ter essa certeza, você tem de lembrar que só haverá consequência se primeiro existir causa. E você já viu que não há causa nessa mensagem, porque a causa ela tem de promover um efeito. E nesse momento, molhar ruas não causa chuva. O que aconteceu foi uma explicação. Imaginemos, você está dormindo, acorda, quando chega ao portão da sua casa, você observa que a rua está molhada. A chuva choveu durante a noite, é a primeira dedução que você tira, né? Ruas molhadas deve ter chovido de madrugada. Você está tentando justificar a rua molhada ou essas ruas molhadas. Então a letra A também não pode acontecer. Conclusão? Cadê o fechamento de um raciocínio? Não há uma conclusão. A conclusão ela é fruto de uma premissa verdadeira, o que nos leva para uma conclusão verdadeira. Acertou? Se você marcou a letra B de bom. Concessiva também não seria? A concessiva é a oração que trabalha com absurdos. Apesar de ter estudado muito, foi reprovado. Então a concessiva ela é prima da adversativa. Na aula de oração subordinada adverbial, nós falaremos bastante sobre essa classificação. Meu aluno marcou o gol, fez a sua parte, você recuperou esse ponto, 7 exercícios. Posso acreditar na nota 7 por enquanto? 7 acertos? Cláudia, 7 acertos. Mérito é seu. Cláudia, errei algumas. Divido responsabilidade com você. Mas a minha parte é indicar mais estudos. Se houve erro, merece acerto. Então você volta a essa questão que você errou e descubra onde e por que você perdeu a questão. Número 8. Discrimine o valor semântico prioritário das orações destacadas a seguir. Eu vou destacando com você essas orações. Legal? Agora preste atenção para a palavra prioritário. Sabe por que esse enunciado trouxe valor semântico prioritário? Porque as conjunções, dependendo dos contextos, elas podem assumir o quê? Novos valores. Mas claro que as conjunções nascem primeiro para assumir um valor.
Exemplo, o E. O E nasce para ser conjunção aditiva, mas dependendo do contexto, transforma-se em conjunção adversativa. Isso acontece com outras conjunções também. Agora eu quero o seu olhar crítico. Tente descobrir o valor prioritário, o valor primário das conjunções. Esse que está na superfície textual, que é o primeiro convite. Letra A. O ator faleceu e todos ficaram tristes. A conjunção em questão é o todo. E todos ficaram tristes. A conjunção em questão é esse E, que está ligando a primeira oração à segunda. Então vamos nós. Primeiro comando verbal, faleceu. Esse primeiro comando verbal cria a primeira oração. A primeira oração, o ator faleceu. Por estar completa, é uma oração coordenada assindética. Ficaram é o segundo comando verbal que estabelece a segunda oração. Você observou que o E está ligando a primeira oração à segunda? Nessa ligação, você não infere nenhum absurdo. O ator faleceu e todos ficaram tristes. E é isso mesmo o que nós entendemos, é isso que acontece. Se não há nenhum absurdo, esse E possui qual valor? Esse valor é de soma. Se esse valor é de soma, qual é o nome da segunda oração? Oração, porque é a verbo. Coordenada, porque ela é independente. Sindética, porque ela apresenta síndito. Aditiva, porque o síndito apresenta ideia de soma. Reinando a paz, vamos gabaritar todas as orações. Letra B. O ator faleceu. Todos ficaram tristes. Continuamos com duas orações. O ator faleceu, primeira oração. Todos ficaram tristes, segunda oração. Mas eu pergunto, há conjunção ligando a primeira oração à segunda? Não, Cláudia, não há. E aí, meu aluno, qual é o nome da primeira oração? Oração coordenada assindética. E qual é o nome da segunda oração? Oração coordenada assindética. 10. Semântica prioritária é de adição. Mas, Cláudia, onde há semântica prioritária de adição? Não na conjunção, mas na relação. Você concorda que poderia haver um E ligando essas duas orações? Foi a letra A. Então, ator falecer, pessoas ficarem tristes, semanticamente ocorre uma adição. Só que essa adição não foi materializada por uma conjunção. Mas você, como um bom leitor dos invisíveis, você, claro que vai defender a semântica de adição. Letra C. O ator faleceu. O ator faleceu. Mas ninguém chorou. Epa, Cláudia, isso não é comportamento natural. Isso não fica nem legal, professora. Viu? Viu como causou estranheza? Prepare-se, é aquela oração que causa esse efeito em nós. Estranheza, frustração, oposição, que nos tira do lugar comum. Prepare-se que vai dar essa daí, hein? O ator faleceu, primeiro comando verbal, primeira oração. O ator faleceu. Ninguém chorou, olha lá o verbo, segunda oração. Mas no meio do caminho, há conjunção. Qual é o valor semântico prioritário desse mais? Nome da primeira oração? Oração coordenada assindética. Se você acertou o valor do mais, o nome da segunda oração tem de ser sindética adversativa. O valor prioritário do mais não é de soma, e sim de adversidade. Valor de oposição. Beleza? Vamos nós. D de dado. Todos estão chorando. Alguém, pois, faleceu. Primeira oração. Estão chorando
Primeiro comando verbal. Se apareceu o comando verbal, apareceu oração. Já que essa oração é independente, semanticamente, é uma oração coordenada assindética. Segundo o comando verbal, faleceu. Esse verbo estrutura uma segunda oração. Alguém, pois, faleceu. Mas você prestou atenção na palavra pois? Essa palavra pois é uma conjunção. E você vai mandar muito bem, porque eu falei para você de um recurso visual para ganhar essa classificação do pois. Quando o pois aparece dentro da oração ou no final da oração, quero dizer, se desloca, sai do início da oração e migra, fica passeando na oração ou vai para depois da oração, esse pois só pode ser conclusivo, mas não é o ato de se deslocar. O pois é conclusivo se ele ultrapassar o comando verbal. Essa pegadinha, eu não quero você sendo vítima dela. Esse pois que está no meio da oração, fique esperto, ele tem que estar no meio, mas depois do verbo, porque senão ele continua explicativo. O pois explicativo no comum vem no início da oração. Mas, Cláudia, esse pois explicativo pode avançar algumas casas? Poder pode, mas cuidado, ele tem de continuar antes do verbo. Faleceu é o verbo, o pois está antes, então nada de cair em cilada de conclusão. Esse pois é explicativo. Basta colocá-lo depois do verbo falecer para ele transformar-se em conclusivo. Desta forma, todos estão chorando. Alguém faleceu, pois é conclusão. Todos estão chorando. Alguém, pois, faleceu? Então, meu aluno, gabarito é muito simples. Esse pois antes do verbo vai gerar uma oração coordenada sindética explicativa. Basta lembrar, pois antes do verbo gera explicação e o pois depois do verbo gera conclusão. Beleza? Pronto, já há informações suficientes para você parar e revisar. Espero você daqui a pouquinho, mas chegue forte, chegue com disposição e chegue sem dúvidas. Mas as dúvidas, Cláudia, eu descubro na caminhada. É isso aí. Na caminhada você descobre que se sabe mais ou sabe menos sobre a matéria orações. Mas é isso mesmo, é para isso que estamos aqui. Bons estudos e até daqui a pouco.